Olá, pessoal. Então, vamos aqui dar continuidade, tá, ao curso. O pessoal me deu um feedback importante que no último vídeo tinha um ruído de fundo. Eu peço desculpas, mas tive aqui uma questão no vizinho, né? Na verdade, eu tenho aqui um vizinho que mexe com hangar e aí eles estavam testando alguma coisa que fez muito barulho. Então, eu vou voltar um pouco, tá? Naquilo que eu falei no final do vídeo passado, para a gente lembrar. E aí eu vou dar continuidade. Então, hoje a gente vai ver os itens 15, 16 e 17, ok? E aí, daqui para frente, você já tem toda a autonomia para fazer os exercícios e ler scripts. Tá? Então, estamos aí chegando no fim, gente. Chegando no fim, força, que preparação boa aí. Bom, eu vou voltar aqui no RStudio, tá? Eu fiz aqui também uma pequena modificação no painel. Coloquei esse lado esquerdo, as abas de ambiente, tá? E a parte de arquivos aqui à sua esquerda do vídeo, e coloquei o console, né? E a parte de código, né? O source, mais aqui para cima, para ficar mais legível, né? Eu fiquei com a impressão de que não estava tão legível aquilo nos últimos vídeos. Então, vamos mudar aqui. E eu acredito que aí a gente vai ter melhor visibilidade. Espero que hoje um melhor áudio também, ok? Bom, só para a gente relembrar o que a gente viu no último vídeo, a gente falou sobre objetos, né? Essa ideia de um processo que é padrão aqui para a gente, que é entrada, processamento e saída, né? Todo computador sempre vou fazer isso. A gente viu aqui como que a gente atribui uma variável, né? E depois a gente faz operações com essa variável. Então, vou jogar aqui o meu G para baixo, para a gente poder, então, dar uma brincadinha aqui agora e explicar mais umas coisas interessantes para vocês, né? Para a gente relembrar, uma variável é um tipo de objeto, ou seja, o objeto é tudo que eu uso para dizer para o computador, dar um nome ao computador e dizer a ele aquilo que eu quero, né? Como eu quero e o que eu quero, né? Então, o objeto ele pode assumir várias formas. Uma dessas formas que a gente viu a variável. Né? Essa variável, ela, como o próprio nome diz, vai variar de valor ao longo do processamento. Tá? E, em contrapartida, né, a gente também viu as constantes. Né? Então, eu fiz uma longa explicação sobre constantes, que são muito importantes para a gente, às vezes, até mesmo por falta de conhecimento, as pessoas não usam, ou abrem mão de utilizar muitas vezes, e o quanto elas são importantes. Né? A gente entende as variáveis de sistema, as variáveis lógicas, as variáveis matemáticas. Né? Então, às vezes, a gente faz, né, dando uma complementada aqui, drop, né? Ou seja, a gente tira dados no nosso banco porque a gente deixa de tratá-los, né, com as constantes devidas. Às vezes a gente acredita que a gente não consegue fazer uma certa operação com o nosso banco porque a gente não passou o tratamento daquele registro por uma constante, né, ou comparou ele com uma constante, por exemplo, de sistema, né? Ou adaptou, otimizou o nosso código para o sistema correto, porque a gente não fez, né? Por exemplo, a liberação, ou a gente não verificou, né, as características do nosso sistema para otimizar o nosso código. Então,
Na última aula eu falei bastante sobre isso, trouxe aqui, né, alguns exemplos, recomendei a leitura dos itens específicos no material escrito. Tá? Nesses vídeos eu estou priorizando passar informações que não estão naquele material, então, né, trazer o básico resumido e passar informações que não estão naquele material, ou seja, o vídeo ele complementa o escrito complementa o vídeo. Tá? Uma coisa não substitui a outra. É importante a gente lembrar disso. Tá? Então, para a gente dar continuidade, eu vou falar hoje de duas coisas que são a alma, aquilo que faz com que o R seja tão atrativo, né, que nos permite construir coisas tão interessantes e completas com ele, que são as funções e os pacotes. Né? O que é uma função? Uma função é um código pré-pronto, né? Ele já está pronto, ele já foi feito, e aí eu simplesmente vou chamar aquele código e usar aqui com uma linha de comando, e ele vai fazer o equivalente, às vezes, a algo que eu demoraria, dependendo do que essa função faz, semanas até, né, de trabalho. E toda linguagem de programação mais moderna, hoje em dia, possui, né, suas funções embutidas, ou nativas, ou construídas. Vai depender da linguagem que a gente está usando, o nome, a terminologia. Mas, no R, tá, a gente vai encontrar mais a terminologia mais comum embutida. Okay? Então, o que é uma função embutida? A função embutida é um conjunto de códigos, né, que ele já está ali na documentação do R. Eu já posso ir lá, se eu quiser olhar o source e ver como aquilo ali foi construído, inclusive para aprendizado, isso é muito interessante. Para ver, né, como aquilo ali é construído, você pode ir lá. Agora, se você só está precisando daquele tipo de processamento, ou seja, que aquele tipo de coisa seja feita no seu script, ou seja, que aquela função seja chamada, você só pega o nome da função, abre o seu parêntese, chama a sua variável, ou o conjunto de parâmetros, já vou explicar melhor sobre isso, que a função pede, e seja feliz, porque ela vai fazer aquela tarefa que você pediu. Então, basicamente, uma função é isso, ela executa uma tarefa que eu estou precisando, que eu estou querendo dentro do meu script, com códigos que já estão prontos. E aí a função embutida, ela é de duas formas, né? Uma é a nativa da própria linguagem, né? E outra é, eu posso ter um pacote, né? E esse pacote vem com várias tarefas já que ele faz, ou seja, com várias funções. Então, para a gente simplificar o entendimento, um pacote ele é um conjunto de funções, enquanto a função traz em si um conjunto de tarefas ali ou um conjunto de códigos para executar determinada tarefa. O pacote ele se especializa em juntar funções que fazem várias tarefas para uma finalidade específica. Por exemplo, um pacote muito comum que a gente usa, que está para vocês, é o Tidyverse. O Tidyverse é mantido pela Pose também, tá? É criado, mantido, tem toda uma comunidade atrás, mas é super legal, por quê? Porque ele traz dentro dele um conjunto de outros pacotes que estavam sendo construídos separadamente, eles juntaram tudo, e basicamente, do início ao fim de um conjunto de trabalhos para ciência de dados, eu consigo fazer com o Tidyverse. No R, com duas exceções. Eu tenho duas exceções apenas, que, na verdade, na última versão do Tidyverse, vão acabar sendo completamente incorporadas, esse ainda não está. Já é possível usar, mas não está completamente incorporado.
que é a função de painel e a função de relatório, né? A gente ainda usa muito pro painel Shine, tá? Que é o pacote por excelência para painel no R, né? Mais utilizado, também feito pela Pose. E a gente tinha o Bookdown, que é mantido por um programador, salvo o melhor juízo, chinês ou coreano, eu não sei exatamente a nacionalidade dele, tá? Mas o Bookdown, ele é um pouquinho complicado para usar, às vezes dá uns errinhos, mas qualquer relatório que você vai fazer, ele já gera PDF, site, enfim, ele usa uma linguagem que a gente chama de R Markdown, tá? Os exemplos estão para vocês nas pastas de script. Né? O que é o R Markdown? Eu mostrei para vocês 3 vídeos atrás, ou 4. Aqui, quando eu apresentei o RStudio, né? Eu posso abrir o arquivo. Eu vou me colocar aqui pelo ladinho, né? Ficar melhor aqui. Eu posso abrir o arquivo, né, Markdown, e ele vai gerar para mim aqui um editor que ele é visual. Eu posso editar como se eu estivesse, relembrando vocês aqui, no meu Word ou Google Docs, enfim, o editor de texto que você usa, né? Então, tem suas peculiaridades? Tem, mas eu posso vir aqui, né? E formatar, botar tabela, fazer lista, tudo certinho. Qual é a vantagem aqui? A vantagem aqui é que eu consigo incorporar as minhas variáveis, né? Ou seja, o meu processamento no relatório, e o relatório fica automatizado. Neste curso a gente não vai ver isso, eu pretendo fazer um curso só sobre isso, especialmente porque, ao contrário do Bookdown, agora no Tidyverse vai ser também incorporado um outro pacote, que é o quarto, que tem sido melhor de se usar, né, mais interessante, porque ele produz slides também, né, então você consegue gerar o site, o relatório em PDF, o ponto doc, PPT, tudo, a partir já do seu próprio fluxo de trabalho, tudo dentro do RStudio, tudo usando um pacote que incorpora esses outros pacotes. Então, eu consigo extrair dados, eu consigo descrever dados, né? Extrair, assim, a gente chama tecnicamente, na verdade, pessoal, de adquirir, né? Eu consigo analisar dados, eu consigo pré-processar dados, né? Então, pegando aqui em ordem, como a gente costuma fazer as coisas em Data Science, a gente extrai, né, adquire os dados, a gente cura esses dados, descrevendo e pré-processando eles, depois a gente redescreve eles, e aí a gente analisa, faz toda a parte de análise, e aí a gente vai para as visualizações, né, os painéis e os relatórios. Então, eu consigo, né, com um pacote hoje, né, já fazer isso, mas se eu tiver algum pacote de minha preferência, alguma necessidade específica, alguma coisa especial que eu preciso fazer, é muito legal, por exemplo, pesquisar, tá? Eu deixei o link para vocês, pesquisar lá no CRAN, né? Os pacotes oficiais do R e também no GitHub, conforme eu mostrei para vocês a busca do GitHub, outros pacotes, tá, que estejam disponíveis. Um dos pacotes que a gente vai usar, que a gente não extrai do painel do R, né, do CRAN do R, dos servidores oficiais do R, é o MicroDataSource. A gente vai usar nos nossos exercícios, nos nossos scripts. O MicroDataSource, ele ainda não é um pacote oficial do R, mas ele é o pacote que nos permite extrair dados já filtrados e pré-processar esses dados e trazer eles muito, já assim, muito prontos para a gente usar dentro do R. Um pacote desses, ele é ouro, né, nas nossas vidas, assim, ele
Ele é realmente muito interessante. Então, para vocês compreenderem, né, a importância que tem a gente ter esses fundamentos. Tá? As variáveis, os operadores que vão com as variáveis, tá? Esses operadores e as variáveis operadas, né, elas podem ser incrementadas e a gente faz isso, deve fazer isso, porque não faz mínimo sentido usar o R. Com pacotes, tá? Ou perdão, com funções, e dessas funções a gente tem, né, na comunidade do R, a construção de diversos pacotes para as mais diversas finalidades que a gente possa, né, fazer, usar para dados. Aqui, no nosso caso, claro, a gente vai sempre privilegiar a vigilância, saúde, tá? A gente vai sempre privilegiar os pacotes relacionados à saúde, mas tem os pacotes específicos para educação, geoprocessamento, tá? Eu dou destaque, assim, para alguns, como os do IBGE, o IPEA, mantém pacotes muito bons, tá? Quando a gente for fazer, por exemplo, localização geográfica, os pacotes do IBGE com shapefiles, tá? Existem outras ferramentas, tá, que a gente pode utilizar, mas esses pacotes eles já trazem, inclusive, bancos de dados juntos. Né? O IPEA tem um conjunto de pacotes que eles já trazem, né, junto o shapefile com longitude, latitude e dados socioeconômicos, né? Assim, alguns dados socioeconômicos. Então, esses pacotes eles nos ajudam demais a cumprir a nossa função, né? Porque a nossa função aqui é a função de analisar e interpretar os dados. É para isso que o R serve. O R é a nossa ferramenta para isso. E devemos encará-lo como uma ferramenta. Né? Então, ao invés de a gente pensar que a gente vai criar uma coisa do zero primeiro, é interessante pesquisar se a gente já não tem um conjunto de coisas já pré-prontas, mesmo que a gente vá adaptá-las depois, derivar uma coisa a partir disso, etc. Né? Então, a parte, por assim dizer, teórica, mais teórica, né, assim, dessa questão dos objetos, ela já foi. A gente tem os operadores que operam funções e objetos, mas esses eu vou trabalhar quando eu começar já a comentar códigos aqui com vocês. Então, veja, pensando aqui para vocês entenderem como que funciona, tá? Então, vamos olhar aqui a tela para vocês entenderem como que funciona as funções primeiro. Tá? Então, vamos lá. Tá? Eu vou separar aqui, relembrar vocês do ambiente, como é que ele funciona, e pronto. Aqui eu estou declarando essas variáveis, lembra? X, Y, agora o G ele opera o X e o Y aqui, fazendo uma divisão. Tá? Lembra que eu posso operar aqui de forma aritmética, de forma lógica, né, de forma incremental. Então, volta lá no material, dá uma lida. Ah, Priscila, eu preciso decorar toda aquela lista? Não. Baixa o material, tá? E usa como exemplo. E a gente vai ver aqui agora as documentações, né, como funciona a documentação, que é uma outra forma que a gente tem também de pedir ajuda, de olhar, tem fórum. Então, não, você não precisa decorar, você precisa entender. Entender, aprender a entender e modelar o seu problema. Não se apoquente em decorar operador, decorar mil coisas. Com o uso, você decora. Né? Com o uso, você decora. Não se estresse com isso, tá bom? Pronto. Aí, olha só, para você relembrar, né? Operei o G aqui com uma divisão, ele vai me dar aqui 0,45, né? Se eu
por um acaso, optasse, né, por fazer aqui um outro tipo de operador, ele já vai ter, por exemplo, um operador booleano, né, lógico, ele já vai me dar outra coisa, né? E aí eu posso ir brincando aqui, trabalhando os operadores, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é pegar equações matemáticas, quando eu estou querendo decorar, né, operadores e tal, pegar equações matemáticas, isso serve também para o nosso raciocínio, tá? Pegar equações matemáticas, destrinchar essas equações e traduzi-las, né, para a linguagem de programação. Então, aquele dia, né, que você está aí naquele domingo, aquele fim de tarde, para quem está em Brasília, né, aquele fim de tarde em Brasília, assim, voltou, né, tá naquele processo fim de tarde de Brasília no domingo, tá aí uma sugestão, né? Pega umas equações matemáticas assim, mais ou menos clássicas, cálculo de indicadores, tá? Por exemplo, e tenta fazer você a tradução do cálculo desses indicadores para a linguagem R. Você pode ter certeza que você vai encontrar, tá? Gabarito disso já. É muito difícil uma equação matemática que alguém ainda não tenha tentado, pelo menos, fazer isso, ok? Mas essa é uma maneira de estudar e de treinar essa construção e esse uso dos operadores, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês, tá? Duas funções que são interessantes e já um primeiro operador especial, né, que a gente chama. Que são operadores que eles saem um pouco daqueles operadores padrão para alguns operadores que são mais típicos do R. Né? Eles são feitos para diminuir a quantidade de linhas que a gente escreve, para otimizar o processamento. Mas, pensando aqui, né, variáveis, né, para a gente não esquecer, operadores. Deixa eu comentar aqui, fazer um comentário. Quem já leu o material já está aí fera, sabendo que comentar o código é uma das principais coisas para a gente não esquecer o que a gente fez, né? E agora a gente vai ver duas funções, né, que são muito utilizadas. Acho que o print talvez o mais utilizado, porque é como a gente fica vendo, tá? As nossas saídas, né? Na tela, no console. Então, o print é extremamente utilizado. Né? Constantes, né? Para a gente poder ficar bem rememorado aqui. E aí eu vou aqui passar uma variável z, mas essa variável ela tem uma característica e tem um negócio aqui curioso, né? Eu botei aqui um C, né? E abri parêntese, né? Então a sintaxe, né, o jeito de escrever é esse aqui, C parêntese, né? Você vê que o RStudio já até completa completamente para mim isso aqui. E uma vez que eu declarei aqui, o Z ele contém um negócio diferente aqui. Né? Nota aqui, ó, do meu ladinho aqui, que o Z ele tem um troço aqui que tá diferente, Priscila. Olha, ele tá me dando aqui várias coisas. Ele tá dizendo que é numérico, né? Ele tá me dando aqui uma posição, né, de 1 a 4, né? Uma posição de 1 a 4, e ele tá, então, opa, deixa eu fazer um done aqui, que eu passei o negócio errado, aqui, pronto. E ele tá aqui dando os números que eu indiquei a ele, né? Que era para ser compostos, né? Então, vamos lá.
entender aqui. Isso aqui, pessoal, é uma função. O que é essa função? Né? O que é essa função? Eu estou declarando um conjunto de caracteres. Muito cuidado, tá? Aqui, para você não se confundir. Eu estou declarando um conjunto. Se eu botar mais um número aqui, ó, ele vai declarar para mim de novo. Olha lá, ele vai declarar para mim de novo. Ele botou aqui, só que agora ele atualizou aqui para mim, ó. Duas coisas. O zero foi para trás e o que está aqui entre chaves foi, ao invés de 1 para 4, 1 para 5. Tá? E dizendo aqui que esses caracteres eles são do tipo, né, qual é o tipo de dado aqui? Numérico. Tá? Ah, então vamos explicar aqui. Eu fiz um conjunto, eu declarei um conjunto, né, de números aqui. Isso é o que a gente chama em R de vetor. Tá? Então, deixei lá para vocês vários exemplos de vetor. Isso aqui é um vetor. O vetor é um conjunto linear, né? Uma coisa depois da outra. Todo conjunto tem elementos, eu estou aqui com vários elementos desse conjunto. Né? Então, o R, ele conta a partir do 1 aqui para mim, né? Posicional. Então, quem está na posição 1? O 12. Quem está na posição 2? O 3. Quem está na posição 3? O 5, perdão. Quem está na posição 4? O 9. Quem está na posição 5? O 0. Né? Por que é importante ele dizer para mim aqui no meu ambiente qual é o posicional e colocar para mim o meu vetor, né? Ou seja, linear. Eu tenho aqui algo que é uma linha, um elemento depois do outro elemento. Né? Eu posso ter matrizes. Volta lá no material, que você vai aprender a declarar também matrizes. O que é uma matriz? Tabelinha, né? Linha e coluna, linha e coluna. O Excel, etc. Eu tenho ali matriz, eu tenho sempre linha e coluna. Cada registro, por exemplo, no banco de dados, é um banco de dados relacional, né? Cada registro no Excel, cada registro CSV, ele tem uma linha e uma coluna. Né? CSV é um pouco polêmico entender assim, mas eu prefiro entender assim. Vocês podem ter autores que vão entender que no CSV, até a gente transformar um CSV num data frame aqui, ele está linear. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso é uma discussão que não vai ajudar em nada aqui. Tá? O que acontece é que quando a gente importa o CSV, a gente vai ver isso. Se a gente não transformar ele num data frame, ou seja, tiver ele tabelado, né, matriciado, não vai adiantar nada. Tá? Então, para o pessoal da estatística, eu sei que são coisas diferentes, tá? Mas é só para você entender que o vetor ele é uma linha, ele é linear, ele só vai ter uma linha, e a partir da matriz eu vou ter várias linhas com várias colunas. Tá? Essa é a diferença. Tá? Então, quando eu declarei aqui o Z, na verdade, ele é uma variável que contém um vetor. Tá? Meu Z aqui é isso. E esse vetor é o quê? Esse vetor, ele é numérico. Tá? Esse vetor é numérico. Característica do R. O R não aceita vetor, tá? Com mais de um tipo de dado. Okay? Priscila, eu não sei o que é tipo de dado. Então, para estimular a sua leitura, sua autonomia, volta no material e releia a parte de tipos de dados. Okay? Muito importante saber os tipos de dados. Né? Você pode ter dado numérico, o dado numérico ele pode ser inteiro, ele pode ser double, né? O número que ele não é inteiro, né? Então, lembre-se disso, número inteiro e não inteiro, nem sempre número não inteiro ele vai ser, né? Mas são os doubles para o R, então os números decimais, por exemplo, que a gente já viu, né? Aqui, ó, 3.14 é um número decimal, lembra que eu falei, tem que ter vírgula, não pode ser ponto, tá? E aí a gente vai, né, pensando aqui nesse vetor,
você não mistura o tipo de dado, ou seja, eu não misturo letra com número, por exemplo, para deixar mais simples aqui. Eu vou fazer isso esse tratamento de maneira separada, ou eu vou usar uma matriz, né? Bom, então, se eu declarar aqui agora, por exemplo, um W, eu posso declarar esse W e colocar aqui dentro A, B, C, D. Será? Vamos rodar e testar. Olha só o que ele falou para mim. Aqui embaixo, para vocês notarem aqui. Tem um erro, né, no objeto. Ou melhor, tem um erro. Nós não encontramos aqui o R na hora que ele rodou, ele não encontrou um objeto chamado A. Isso quer dizer duas coisas para mim. Primeiro, se eu quero, né, declarar qualquer coisa que seja uma string, ou seja, um caractere que não é numérico, uma string é um caractere que não é numérico, eu preciso colocar entre aspas. Né? Ah, Priscila, então eu não posso nunca pôr um número aí? Veja, para o R, se eu fizer assim, ó, o 13 entre aspas, tá? O 13 entre aspas, ele vai ser considerado uma string, um caractere, tá? Não numérico, tá? Pelo R. Então lembre-se disso. Para o 13 ser considerado um caractere numérico, ou seja, um número inteiro pelo R, ele não pode estar entre aspas. Lembra que eu falei para você que variáveis e constantes não devem nunca começar com números? Tem a ver com isso. Porque senão você vai confundir o R. Ele vai olhar aquele número, vai ler aquele número e vai entender outra coisa daquilo que você está querendo dizer. Né? Olha, veja só, agora o W funcionou. Olha o W aqui, ó. W está aqui. O W é só de caracteres, ele é um vetor com caracteres. Tá? Vou sublinhar aqui para você prestar aqui atenção a essa característica. A, B, C, D, 13. O 13 aqui não é numérico. Tá? O 13 aqui não é numérico. Eu não consigo operar esse 13 aritmeticamente, por exemplo. Tá? Não é possível fazer isso. Então é muito importante manter atenção a essas coisas. Tá? Isso vai te evitar muita dor de cabeça e, às vezes, horas olhando um erro, né, que vai acontecer. E, às vezes, se você estiver encontrando um erro, o seu erro pode ser esse. Tá? Lembra que eu falei das inteligências artificiais generativas, se elas nos ajudariam aqui? No momento de erro desse, às vezes elas conseguem, tá, perceber um troço que a gente, com o olho humano, não está conseguindo perceber e a gente acaba aprendendo, melhorando muito, inclusive a nossa agilidade no trabalho. Tá? Bom, esse 13, então, aqui é um caractere, acho que isso já está claro. Tá? E aí a gente vai só retirar ele aqui para você... Ah, não, vamos deixar para vocês relembrarem, né? Quando eu deixar esse script lá para vocês. Tá? Então, o C serve para isso, ele é uma função. Ao invés de eu ficar fazendo um código que diz para mim o que diz para o computador, olha, verifica esse caractere, insere no conjunto, insere no vetor. Não, eu quero um vetor com caracteres, eu quero um vetor com números, eu quero um vetor, né, com X tipo de dado. Beleza, perfeito. Né? Lembra que quando eu coloquei o A sem aspas, ele reclamou, ele falou que não era um objeto? Olha só que curioso. Vamos abrir aqui um D, aqui, uma variável D, e vamos fazer aqui uma outra declaração de X, Y e Z. Será que vai? Perdão, G. Será que vai?
Olha só, ele entendeu aqui o D, entendeu o D. E não só entendeu o D, como ele trouxe para dentro do meu vetor as variáveis que eu já tinha declarado lá em cima e entendeu que elas são numéricas. Posicionou e trouxe os valores. Tá? Leu certinho aqui as variáveis que eu já tinha declarado. Então, isso aqui é extremamente útil quando eu estou trabalhando, por exemplo, tá? A gente que vai trabalhar com dado de clima e geolocalização, quando eu estou trabalhando com agregado de dado climático, quando eu estou geolocalizando, por exemplo, incidência, seja de mortalidade, de comorbidade, o que seja, tá? Perdão, de morbidade, que seja, tá? Eu consigo agregar esses valores num vetor linear para poder trabalhar com eles, né? E isso é muito importante. Tá? Quando eu trabalho com agregados, o vetor acaba sendo muito importante. E se ele o Z, que já é um vetor, será que o R vai ler ele aqui também e colocar, linearizar ele para mim aqui no meu conjunto do D? Olha só que bonito que ele faz. Ele também chama esse vetor e coloca dentro do conjunto deles. Para quem é mais da matemática aí, pessoal, teoria dos conjuntos. Aqui não tem muito segredo, vem daí, ok? Olha só, uma característica importante para você ver aqui, tá? Para você olhar aqui. Veja, eu tenho aqui um 0, um 9, um 5, um 3, um 12, que foi colocado logo depois, né, das variáveis que eu inseri. Então, outra coisa que você tem que notar aqui, né? O vetor ele vai ser sempre colocado linearmente, né? Em fila, ok? Não em pilha. Importantíssimo isso, tá? Em fila. Ele vai ficar os dados que eu estou vetorizando, eles vão ficar enfileirados, né? Um depois do outro. Filinha, né? E não um sobre o outro. Né? O que tem a ver isso? Quando a gente vai fazer cálculos, ok? E aí, em pequenos conjuntos de dados, isso às vezes parece relevante, mas em grandes conjuntos de dados, quando eu vou fazer cálculos, faz muita diferença eu saber se eu tenho uma fila, né, se está vetorizado, e aí eu vou retirando, né, de determinados lugares da fila. Por isso que ele me dá aqui, ó, a posição, né, no vetor, porque aí aqui eu já consigo fazer uma extração da posição. Se eu quiser só um elemento, né, quando a gente for comentar os códigos, a gente vai ver alguns exemplos disso. Na apostila de vocês tem alguns exemplos, né? Então, sei lá, eu quero extrair de uma narrativa médica o momento em que o médico falou termos similares à febre, ou termos similares à taquicardia, ou termos similares ao uso de antipirético. Né? Então, lá na narrativa médica, o médico foi lá e foi descrevendo aquilo, né, fazendo a semiótica, descrevendo aquilo que o paciente estava relatando como sintomatologia dele. Estou sentindo cansaço, estou sentindo uma febre, estou sentindo... E aí o médico vai relatando. Os médicos, apesar de todo o treinamento em terminologia que eles têm, eles vão, como qualquer ser humano, inclusive na preocupação de ouvir e entender, fazer anamnese, anotar, ele vai anotando ali conforme, e alguns médicos fazem isso, né, conforme o paciente vai relatando, inclusive até para ele estudar depois se ali não teria, aquilo ali não seria um sintoma também de outra coisa, né, enfim, para fechar um diagnóstico, etc. Então, é importante porque aí eu preciso, por exemplo, dizer, né, para o R assim, olha, extraia tudo que tem essa palavra. O que são as palavras, pessoal? Mais do que, no nosso caso aqui, para computação, nessa hora aqui, a gente está computando, a gente não está interpretando, a gente não está analisando. Muita atenção.
que não conjunto de caracteres. Pensa aí, se eu digo casa, né? Vou dar o exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui uma variável f, tá? Se eu quiser transformar a palavra casa em caracteres, eu boto C, eu boto o A, eu boto o S e eu boto o A. Tá vendo aqui? Pronto. Coloquei, eu tenho aqui casa. Eu só estou dividindo as letras. Vai? Lembra lá quando a gente fazia divisão silábica, né? Muito tempo atrás, quando você ainda estava no primário, em fase de alfabetização, a gente fazia divisão silábica, né? A gente soletra e tal. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com conjuntos de texto, com caracteres, tá? A gente tem essa relação, né? Bastante importante de entender que aqui eu estou computando, e ao computar, eu preciso pegar conjuntos de caracteres e vetorizar. Então, eu vou dar para o R, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, um conjunto de caracteres, né? Eu vou gerar, por exemplo, para cada palavra, um vetor desse, eu tenho como depois gerar uma matriz, obviamente, mas um vetor desse, né? E dizer para ele, olha, cada vez, né, que você vê, tô sentindo o corpo quente, tô não sei o quê, né, sintomas anotados que sejam parte, né, da terminologia relacionada, mapeada para febre, né, a fever, você extrai para mim e transforma num vetor. E é para isso, né, que eu faço o que está aqui no D. Eu trago variáveis que já estão extraídas para dentro de uma próxima variável, né, de forma que eu tenho um conjunto e eu consigo aí computar, tratar, inclusive até treinar a inteligência artificial, né, ou seja, usar técnicas de machine learning e treinar a inteligência artificial para depois dela bem treinada, essa inteligência artificial conseguir verificar ali quando o médico está anotando esses sintomas e já ir fazendo extração. Hoje nós temos, por exemplo, vários assistentes, né, médicos que inclusive já trazem revisões sistemáticas. A própria Bireme vem trabalhando, tem um projeto extenso sobre saúde digital usando revisões sistemáticas e esse tipo de extração. Então, veja, tudo começa aqui, vetorizando, trabalhando com conjuntos, matriciando e etc. E o C, né, é essa função maravilhosa do R, né, que nos permite, com uma linha de código, já começar a computar, tá, tudo isso desse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui. Priscila, mas eu fiquei curiosa aí com esse negócio de C e só que eu queria saber mais. Eu quero saber mais, eu gostei, mas eu quero saber mais. E aí, perdão, quando você quer pedir ajuda no R, a primeira coisa que você vai fazer é usar uma outra função, que é a função help, ajuda. Lembra da aba help que eu mostrei para vocês? Relembrando, ela está aqui, ó. Você pode buscar por ajuda, lembra? Você pode olhar os documentos, ir para o fórum, vários lugares. Você pode, né, entrar aqui no R-Help. Se você não lembra, volte, né, nos vídeos, ou se você não viu esses vídeos, volte, porque eu dou várias informações importantes para a sua autonomia, né, no uso da ferramenta, no uso da linguagem. Mas, enfim, você está aprendendo, né, uma linguagem de programação, e o legal da linguagem de programação é a agilidade com que a gente pode ter acesso a algumas coisas. Se você digitar a função help aqui e mandar rodar, ele vai vir aqui, ó, bonitinho. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver, tá? Eu coloquei help C, né, que é a função que a gente está exemplificando aqui, usando para exemplificar o que é uma função. Olha só, ele já traz aqui para mim, tá?
o que essa função faz. Vamos entender aqui o help. Né? Vamos entender aqui o help. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui, tá? E a gente vai ter uma segunda parte dele, que aí eu vou falar da função help especificamente e mostrar para vocês como que a gente instala e chama um pacote para a gente também ter as funções desse pacote disponível, ok? Então, um grande abraço e até lá!